Para mim está tudo bem. Tudo ok? Alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre isso? Tudo certo, professora. Tirou uma dúvida. Tirou, né? Eu vou ter que colocar uma parte inclusiva ainda. Tá bem que eu não gravei o vídeo ainda. Tem que estar, porque se é a tecnologia assistiva, você tem que dar acessibilidade para todos. Não só para o aluno dito normal, como o aluno com deficiência. Ok? Alguém mais? Oi, Návia, tudo bem? Todo mundo calando, só a Débora. Quer tentar sair alguém? Alguém saiu da sala? Não, né? Então, eu vou iniciar, né? Boa noite, mais uma vez, boa noite, que agora está tendo a gravação. Eu vou falar um pouco, né? Como eu falei para vocês não esquecerem das atividades do fórum. As atividades do fórum vão até o dia 3 de dezembro. Então, vejam lá seu material. Eu que estou fazendo a correção. Agradeço muito a professora Ingrid, que ela está no processo de concurso para o doutorado, né? Ela está para fazer o doutorado, fazendo seleção para o doutorado. E como essa turma nossa aqui, uma turma de já estão refazendo essa disciplina, né? Então, somos poucos, né? Dá para mim fazer a correção sem problema. Porque quem estava fazendo a correção era a professora Ingrid nesse primeiro. Mas agora, né, na AP2, serei eu que estou avaliando, tá? Onde tiver legal, a gente vai, fica tranquila. Por isso que eu disse para vocês, até o dia 3 de dezembro vai estar aberto. Depois de uma semana para estudar para a AP2, mas hoje, a partir de hoje, vocês já podem pegar a revisão que eu vou passar, vai ficar gravado, eu vou enviar a gravação tanto na plataforma, quanto... não está conseguindo ligar? Tudo bem, Nádia. Quanto no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar. Se que tiver, eu disponibilizo, e aí vocês vão estudando ali pela revisão, reveja algum material. O material é do fascículo, tá? Esse fascículo que eu disponibilizei para vocês. Todo o material está lá no fascículo. Ou nos artigos que eu disponibilizei também. É bom que, se vocês forem fazer prova no concurso, vocês utilizem também o fascículo, tem muito material de excelência lá. Aproveite essa oportunidade, né? Releia o material, essa é a minha orientação. Releia o material, dê uma olhadinha. O fascículo é super fácil, a linguagem dela é muito boa, né? Então, dá para vocês estudarem também pelo fascículo. É um fascículo atual, 2024, né? Está bem atualizado. Ok? Então, vou ter que compartilhar aqui a tela, vamos fazer compartilhamento da tela. Só um momentinho. Ok? Todos estão vendo aí a revisão? Sim, professor. Uhum. Daqui a pouco eu vou passar e vou já mostrando para vocês. A gente vai fazer essa revisão, basicamente é para vocês entenderem um pouco mais sobre o conteúdo que foi trabalhado, né? E aqui também aproveito que tem as atribuições do professor do AEE, e essas atribuições com certeza vai estar lá nas avaliações, né, da prova de tanto a nossa avaliação, a P2, quanto da prova de concurso. O material aqui é muito bom também, gente. Aproveitem essa oportunidade para que vocês tenham acesso a isso, tá bom? Então, assim, eu fiz uma revisão básica, né, do conteúdo já trabalhado lá no fascículo, isso que eu estou falando, olha o fascículo. O que são as atribuições do professor do AI? A primeira atribuição, identificar, elaborar, produzir e organizar serviços e recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas. Quando eu falo necessidade específica, que aluno que é meu público? Ele é autista?
ele é deficiente visual, ele é deficiente auditivo, ele é deficiente intelectual, qual é o recurso que eu irei utilizar? Então, esse é uma das atribuições que esse professor, lá do atendimento educacional especializado, tem que produzir. Ele vai produzir com quem? Junto com o professor da sala de aula. Ele não pode produzir sozinho, porque o aluno com deficiência, ele é do professor da sala e do professor do AEE, porque o professor do AEE ajuda e muitas vezes orienta o professor da sala de aula. Então, essa é uma das primeiras atribuições. A segunda atribuição desse professor é acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos. Como que ele está sendo utilizado, esse recurso pedagógico e de acessibilidade na sala de aula, comum do ensino regular, bem como em outros ambientes escolares. Se esse material que ele produziram está tendo acessibilidade, que é um recurso pedagógico, se na sala de aula está sendo aplicado pelo professor, se o aluno está conseguindo utilizar desse material, que pode ser um software, né? Pode ser um software, ou até no espaço da escola, que esse aluno está inserido. No espaço, com os outros colegas, verificar se esse material está sendo acompanhado. Ok? Está tudo ok aí até agora? Ok, professor. Uhum. Outra atribuição do professor do AE, estabelecer parceria com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégia. Epa, peraí que alguém deve estar chegando aqui, acho que... Peraí. A Isa. Tudo bem, Isa? Boa noite. Voltando aí. Então, estabelecer parceria com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégia e da disponibilização de recursos de acessibilidade. Orientar professores e família sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelos alunos, ou pelo aluno. Né? Se tem um aluno autista, quais são os recursos que eu vou oferecer? O professor, às vezes, o professor da sala, às vezes ele tem um pouco de dificuldade, porque ele não trabalha direto, assim, em todo momento com esse aluno. Então, o professor do AEE, que é o professor mediador, é uma das atribuições desse profissional trabalhar com o professor da sala e com o aluno e a família. Então, ele não pode fazer um material e só entregar, ele tem que fazer o material, junto com o professor da sala, orienta. Às vezes o professor da sala, vamos fazer de conta que o professor do curso, ou de física, né? O curso está lá trabalhando, aí ele tem uma dificuldade de produzir um material que pode ter, para poder esse aluno entender melhor. Esse material vai servir tanto para esse aluno com essa deficiência X, qualquer uma das deficiências, e pode ser utilizado com o aluno da sala comum. Muitas vezes o aluno se interessa mais com aquele material e vai entender melhor a produção, melhor o entendimento. Então, tem que estabelecer essas parcerias com todos, para poder ter êxito na aprendizagem. Ok? Se vocês tiverem perguntas, vocês anotem aí, que daqui a pouco, quando eu concluir aqui essa minha fala, aí eu respondo. Olha só a tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva ela é fundamental para trabalhar com aluno com deficiência. Por isso que o conselho está pedindo esse vídeo aí, para vocês trabalharem. Então, o que é a tecnologia assistiva? São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologia, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade é a participação da pessoa com deficiência ou desse aluno com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia e independência. Muitas vezes tem um aluno que tem deficiência física,
muitas vezes, ou algumas vezes adquirida, outras vezes uma situação, né? Às vezes ele já nasceu com a deficiência e outras vezes não nasceu com a deficiência. Ele adquiriu a deficiência no decorrer da sua vida. E aí ele utiliza a cadeira de roda. É chamado tal de cadeirante. Eu não acho muito legal falar quem é cadeirante, mas é usual as pessoas utilizarem essa palavra, cadeirante. Mas é pela literatura, são pessoas que utilizam cadeira de roda. Entenderam? Não é o cadeirante, é pessoas que utilizam cadeira de roda. Fica mais adequado academicamente, fica mais adequado para a pessoa que está naquela situação que utiliza essa cadeira de roda. Né? Então, assim, fica bem, bem atento o que é esses recursos. Então, eu vou fazer um material que vai dar acessibilidade para ele. Ele vai conseguir estar lá participando com todos. Isso é inclusão. Isso é utilização desses recursos, que são recursos de tecnologia assistiva, que possa orientar, organizar, utilizar da sua metodologia para o aprendizado do aluno. Tanto o aluno com deficiência quanto o aluno que não tenha deficiência. Ambos utilizam desses recursos. Então, cabe ao poder público assegurar para garantir a inclusão escolar. Então, o poder público também ele tem que assegurar. Muitas vezes o aluno está na escola, tem uma deficiência, mas ele não está sendo ouvido, ele não está sendo orientado muitas vezes, né? E a família pode recorrer ao poder público. E aí o que o poder público exige que faça? Planejamento de estudo de caso. Primeiro tem que saber como é o caso desse aluno. Que aluno é esse? Ao chegar, tem uma equipe lá multidisciplinar ou um professor do AEE. Por isso esses concursos são importantes, que tem esse professor, tem esse mediador, né? Esse mediador para ajudar na aprendizagem desse aluno. Outras vezes, como eu falei para vocês, nós temos atores sociais na escola, tem o de Libras, né, o tradutor de Libras, que muitas vezes não precisa ser um professor, ele só vai traduzir a linguagem para as pessoas que não sabem trabalhar com a Libras. Um mediador de pessoas com deficiência visual, que trabalha no Soroban, que é um dos recursos pedagógicos para orientar esse aluno com deficiência visual. Um outro profissional que esteja na escola, que é o assistente educacional que faz a ajuda desse indivíduo para poder ajudá-lo a conduzir nos espaços da escola, no espaço da sala de aula, e ele precisa dessa ajuda, ele precisa desse trabalho, então tem um assistente educacional para desenvolver esse tipo de atividade, né? Então, assim, planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e disponibilização e usabilidade pedagógica, um material usual, de recursos de tecnologia assistiva. Olha só, aparecendo de novo a tecnologia assistiva para desenvolver esse trabalho. Olha só, falando um pouco, nós estamos falando do bilinguismo, que são alunos surdos, né? Vamos falar um pouco sobre o bilinguismo. O bilinguismo é a abordagem prevista atualmente na Lei Brasileira de Inclusão para a Educação de Estudantes Surdos. Então, hoje, além do professor tradutor, nós temos escolas bilíngues, que pode ser trabalhado com esse aluno surdo. Então, tem o Soroban, que é deficiente visual, né? É um recurso de tecnologia assistiva que contribui para o trabalho a ser desenvolvido no atendimento educacional especializado. Então, é no AEI. O Soroban é para alunos cegos. O bilinguismo, que é uma abordagem prevista e atualmente incluída na Lei de Inclusão para a educação de estudantes surdos. É legal vocês entenderem um pouco sobre o bilinguismo, né? Verifique aí no material sobre o bilinguismo, que é o aluno surdo, e o Soroban, que também está muito em voga o bilinguismo. Tá? O que é essa educação bilíngue que está ocorrendo em algumas escolas?
Então, cabe ao poder público também assegurar a garantia da inclusão desse processo. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguístico, cultural, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades, os interesses do estudante com deficiência. As habilidades, vocações, né, a questão da língua, muitas vezes é bem trabalhado com alunos que têm altas habilidades. Muitos alunos que são crianças, que despertam logo, muito cedo, ou para a parte cultural, ou para a linguagem, ou para a cultura mesmo. Muitas crianças, muitos jovens, não digo crianças e jovens, eles buscam recursos tecnológicos mesmo, utilizam software, né? E aí começa a trabalhar, desenvolver software, eles mesmos desenvolvem, então eles têm altas habilidades. Esse aluno é fora da média, né? Mas como que esse aluno tem essa idade, faz esse tipo de recurso? Então, é um despertar. Então, quando você tiver um aluno que está numa idade menos, né? Uma criança que não era para estar já estudando sobre aquele assunto, ele pode ter altas habilidades, ele conhece perfeitamente aquele assunto. Então, quando você professor que vai ser, né? Que estou fazendo curso de física aí, perceber isso, observem bem. Esse aluno tem altas habilidades. Muitas vezes até o professor reconhece, o pai e a família não reconhecem, não entende que eles têm altas habilidades. E aí também ainda cabe ao poder público oferta de educação bilíngue em Libras, como primeira língua, e na modalidade escrita da língua portuguesa, como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Então, assim, muitas vezes, o que é essa oferta de educação bilíngue em física? A primeira língua na modalidade escrita, da língua portuguesa. Na segunda língua, em escolas de classe bilíngue e em escolas inclusivas. Só para reforçar sobre a parte do bilinguismo. Então, a educação especial, como modalidade da educação escolar, prevê atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência, na rede regular de ensino, isso aí está na lei, está bem claro. E de ensino e acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo, assegurando o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais. Então, a educação especial é uma modalidade da educação escolar. Como é a modalidade EJA, como é a modalidade da educação indígena. Então, a educação especial é uma modalidade de ensino, e ela perpassa por todo o processo, pela pré-escola, vendo o ensino fundamental pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. Ela está em todo o processo, porque nós temos crianças, jovens e adultos da educação especial, nas escolas públicas, eles têm direito, e está previsto na lei de inclusão, está previsto na Constituição Federal, está previsto na LDB, no artigo 58, 59 e 60, que os alunos com deficiência têm que estar na escola regular, pública e gratuita. Ok? Continuando mais um pouco, vamos falar um pouquinho sobre as práticas educacionais inclusivas, que podem ser adaptadas para atender necessidade específica de alunos com TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, promovendo ao mesmo tempo um ambiente de aprendizagem equitativo para todos os estudantes, oferecer estratégias de organização e gerenciamento do tempo para ajudar os alunos com TDAH a focar nas tarefas acadêmicas. Nós sabemos que tem muitos alunos com TDAH. Alguns falta limite, outros realmente ele tem esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes é confundido. Tem crianças que há necessidade de tomar remédio, né, específico para ter um controle dessa ansiedade. Eles não param quietos, né? Então, para ter o controle,
É comum os pais levarem ao médico e trazerem um laudo de TDAH, e muitas vezes essa criança com TDAH apresenta outra deficiência, faz parte da deficiência que ele já tem, junto com o TDAH. Tem muita criança autista com TDAH, muitas crianças com deficiência intelectual, crianças jovens, né? Quando eu falo crianças jovens que estão na escola, né? Adultos que estão na escola, que têm esse transtorno e precisa ser trabalhado. Alguns deles já têm a deficiência e faz parte da deficiência. Tá? E aí é um grande prejuízo, né, para a educação quando o professor não trabalha esses aspectos. Por isso que todos os professores têm que conhecer as deficiências que está incluído na escola, que estão na escola. Muitas vezes, às vezes as pessoas pensam, ele não é deficiente, ele é doente. Tem caso de doença, que aí já é outra situação. Uma coisa é deficiência e outra coisa é doença. Doença não pode ser classificada como deficiência. Deficiência é ao longo prazo. Doença também. Então, dependendo do nível que é essa doença, é uma doença da mente. A gente tem que ficar bem atento quando a gente fala o que é deficiência e o que é doença mental, né, que eu estou falando. Então, continuando, a educação especial inclusiva é uma metodologia pedagógica que deveria estar presente em todas as escolas. Tem como objetivo unir a educação regular com a educação especial. Então, o objetivo maior da educação inclusiva é essa união. Trabalhar a educação regular, alunos, né, regular, na escola regular, com a educação especial. A educação especial inclusiva promove a integração entre todas as crianças, independente das suas especificidades, dependente da sua deficiência. Então, quando você estiver estudando para o concurso, verifique bem quem é o público-alvo da educação especial. Tá? Tem documento de 2011, antes tinha um outro, né, que o MEC disponibiliza. Então, é bom vocês revisitarem o público da educação especial que está na escola. Okay? Hoje, no ambiente profissional, isso aí é importantíssimo, tá? Porque nós estamos trabalhando com outras pessoas, né? Hoje, no ambiente profissional, a competência intrapessoal e a competência interpessoal, olha, é intra e inter, que é a capacidade que se tem em lidar com a diversidade de forma harmoniosa. Então, mesmo você estando lá na escola, professores, professor mediador, assistente educacional, gestor, né, da escola, equipe gestora, né, família, verificar muito bem essa sua competência, trabalhar a competência para lidar com a diversidade. Então, a gente tem vários alunos com deficiência na escola, e para a inclusão ocorrer de fato, nós temos que ter nesse ambiente profissionais com essas características, inter e inter. Né? A educação especial é transversal, como eu falei anteriormente. Todos os níveis, etapas e modalidade de ensino. A educação tem um indivíduo que tem a deficiência, e ele está lá na pré-escola, como ele está lá na universidade, como ele está lá na educação indígena, como ele está na EJA. É uma educação, ela é transversal para todos, tá? Todos os níveis e etapas da modalidade de ensino. Então, atendimento educacional especializado de pessoas com paralisia cerebral, que também é uma deficiência, paralisia, dependendo do nível, ela é motora, muitas vezes teve só paralisia quando criança, e aí vai desenvolvendo na sua adolescência, quando adulto, deve privilegiar o uso de recursos de tecnologia assistiva, que é a TA, comunicação aumentativa e alternativa. O que é essa comunicação aumentativa ou alternativa?
Você vai criar, por isso que tem que ter criatividade, como que eu irei gerenciar essa aprendizagem. Muitas vezes a criança tem uma paralisia e ele tem dificuldade na coordenação motora, afetou. Então, você vai criar mecanismo para que aquele aluno entenda. Muitas vezes, ele só mexendo os olhos, ele vai dizer se ele está entendendo ou não. Então, você vai ter que criar essa comunicação com esse indivíduo, com essa pessoa, essa criança, né? E a sua participação em aprendizagem em sala de aula comum. Como que vai ser trabalhado com esse aluno? Aí são os casos, né? Como eu falei anteriormente aí com o Luiz. Depende do caso que ele vai estar lá presente. O caso é o aluno com deficiência. Né? Tem crianças que não têm, principalmente a paralisia, e crianças, alunos e jovens, né? Crianças, jovens e adultos, que têm paralisia cerebral, que têm dificuldade na linguagem, e tem que se criar alternativa de aprendizagem. E aí é uma criatividade do professor, desse profissional que está trabalhando com esse indivíduo. E assim, o estudante que possui altas habilidades, superdotação, além da aceleração de estudo, participa de atividade de enriquecimento curricular. Estava falando agora há pouco sobre altas habilidades. Quando você perceber que aquele aluno está numa idade, tipo 12 anos, e ele está lá no ensino médio, olha só a mudança. Tem 12 anos, está no ensino médio, 12 anos é para estar no ensino fundamental. Então, esse aluno deve ter feito uma avaliação com essa equipe multidisciplinar, e percebeu que esse aluno tem altas habilidades, ele tem um conhecimento muito maior em relação ao conteúdo das crianças no ensino fundamental. E aí ele vai mudando de série. Muitas vezes ele não está naquela idade, ele trabalha só com um conteúdo. Nisso eu estava vendo um vídeo de uma criança que ele tem 6, 7 anos, um vídeo, né, que a gente vê aí do YouTube. E essa criança, ela tinha altas habilidades, não vou falar de superdotação, mas dá a entender que ele tem altas habilidades no coração. Ele entende tudo sobre o coração humano. Ele tem 6 anos e só trabalha com aquilo. Eu não posso identificar, porque como é vídeo do YouTube, a gente não classifica assim, né? Nós estamos aqui visualizando. Mas aí ele pode ser tanto uma criança com altas habilidades para aquele conteúdo, ou ele ser uma criança autista com alta funcionalidade. Só vi o vídeo, né? Mas eu não pude me expressar em relação ao vídeo, com o vídeo do YouTube, né? Mas essa criança é uma criança bebezinha, 6 aninhos, 7 anos, por aí. 6 anos que ele tinha. E tinha um conhecimento de altas habilidades. Então, ele tem um conhecimento fundamental naquilo. Ele sabe muito bem sobre aquilo. Mas será que ele sabe uma outra atividade do dia a dia? Né? Então, dependendo desse estudante, né, que possui essas altas habilidades, só verificar. Ou ele trabalha na escola, com conteúdos mais específicos para a área dele, que é em mudança, ensino fundamental para o ensino médio, ele está lá no ensino médio, ele tem conhecedor de muito de conteúdos da área, e muitas vezes ele vai fazer esse enriquecimento em atividade curricular. Na UFAC, um tempo atrás, tinha um programa que levava as crianças com altas habilidades e superdotação, conheciam um conteúdo muito grande de alguma área específica, para os cursos, para trabalhar aquele enriquecimento curricular. Não é que ele era aluno do curso, mas tinha professores que desenvolviam atividade com esse aluno. Eu não sei se isso ainda está ocorrendo, mas estava ocorrendo isso. Então, a referência, eu coloquei o fascículo, tá? Fascículo meu, nosso fascículo que a gente está estudando, e agradecer, né, por vocês estarem presentes aqui, conosco, né, todos nós aqui trabalhando, e aí vamos sair para as perguntas que vocês tiverem, fiquem à vontade, tá, para que a gente possa falar a respeito, que eu acho bom, tire uma foto aí para poder registrar que a gente está aqui fazendo uma revisão.
Pode perguntar, fique à vontade. Professora, essa equipe multidisciplinar, ela é composta de quais profissionais na escola? Olha, Vocês podem dar um laudo? não, laudo não. Hum, Só quem uhum. pode dar laudo é o médico. Médico que lauda. O que os profissionais dessa equipe desenvolvem, muitas vezes na escola, são relatórios. Principalmente o professor de AEE, eles fazem um relatório dizendo como é que está sendo a avaliação desse aluno. Como é que ele está a cada semestre, bimestre. Muitos professores fazem quinzenal esse relatório para verificar a aprendizagem desse aluno. Essa equipe multidisciplinar, muitas vezes, não está lá na escola. No estado e no município, eles têm essa equipe nos seus centros, nas secretarias. E aí é comum, tá? É comum a escola pedir para a equipe multidisciplinar trabalhar em conjunto com o professor mediador. E com esse professor mediador é que ele desenvolve esses recursos de trabalho em conjunto. Ele dá o caso é o aluno, né? Faz todo o caso, observa e aí dá um relatório. Ele não dá laudo. Laudo é o médico. Pode Entendi, falar. professor. Alguém mais? Olá, vamos embora, Débora. Semiramis, eu só não sei Tudo certinho, professora. certo? Návia, Isa, Andréia. Oi, professora. Diga, minha querida, tudo bem? Tem alguma pergunta? Hein, professora? Por exemplo, assim, você tem na sua sala um aluno com TA. Por exemplo, você tem ali, no caso, o mediador, tem um professor regente, mas você sente uma participação maior do responsável, no caso do tutor. Eu, enquanto professor regente ou mediador, eu posso fazer algo sobre isso? Por exemplo, se é chamado esse responsável, ele não participa, ele não acompanha, eu posso fazer alguma coisa junto a algum órgão, algo assim? Pela legislação, não. O que você pode fazer é assim, você, pessoalmente, professora desse aluno, ou mediadora, ou assistente, ou tutora, né, conforme o nome. Pela legislação que diz, é assim, vocês participam para gestor da escola. O pai não participa, quem não sei mais quem não vem, que ninguém olha e tal. O gestor, que é a sua equipe pedagógica, é que faz a denúncia. Entendeu? Entendi. Porque você só faz parte junto, você falou para ele, mas professor, se você me fala assim, professora, mas eles nem ligam, eu já falei, aí você faz o seguinte, faz um relatório, aí você vai lá com o gestor assinou um relatório, que ele está ciente que a família não vai, que ninguém participa, que ninguém está dando atenção para ele, aí você tem um registro. Com esse registro, você tira uma cópia, né, então, leva para a Secretaria de Educação. Você tem que saber, não. Está acontecendo isso. Você não pode ir direto. Eu vou na delegacia denunciar, eu vou lá no Ministério Público. Não, porque você é funcionária daquela instituição. Quem tem que fazer esse reclame é a secretaria, é a primeira gestão da escola. O gestor da escola, gestora, a equipe gestora, ela tem que ser notificada. Porque às vezes a gente só fala. Quando a gente só fala e o diretor te escuta e desenvolve um trabalho em relação a isso, ótimo. Porque sai do trâmite da sala de aula, entendeu? Sai do trâmite da escola. Quando você envia um documento para outro, você está saindo da responsabilidade da escola. Mas você tem que primeiro notificar. Vou fazer um relatório aqui desse aluno, marca a data, passa para a gestora. A gestora deu confiança, guardou, engavetou.
Aquele mesmo papel que você fez, que a gestora assinou para você, você tem uma cópia na secretaria. Você nunca dá você nunca entregue o que você assinou, o que você tem. Você dá as cópias. Sempre dá as cópias, porque as pessoas têm que saber que aquele indivíduo está precisando de ajuda. E você quer dar ajuda. Porque aí entra no Estatuto da Criança e do Adolescente, aí já vem outras histórias, entendeu? Então, primeiro a gestão, depois os outros equipes. Mais alguma pergunta? Tudo ok? Certinho, professor. Tira uma foto aí, depois me envia no grupo. Ok, isso aí eu vou registrar. Professora, a senhora vai disponibilizar esse slide? Sim, com certeza. Isso Depois que eu ia aqui eu perguntar. Ela vou já parar aqui. perguntou. Eu já tinha falado que eu ia disponibilizar, parei aqui a gravação, tá? Já vai lá para o YouTube, lá não sei para onde. Aí depois eu vou colocar no WhatsApp, vou colocar na plataforma, tá? E eu ainda vou fazer um outro vídeo, vou disponibilizar lá no portal. Vou ver um material que tem aí do concurso e vou falar sobre ele melhor. Aí eu vou deixar lá disponibilizado, Opa, professor, a gente agradece. tá bom? Obrigada a todos pela participação. Quero agradecer muito. Que bom que hoje deu mais gente, né? Eu estava com pouca gente na sala. E eu fico muito agradecida de estar participando com vocês, tá? Não esqueçam de fazer as atividades do fórum e fazer a avaliação a P2. A P2 está tranquila, estudo pelo conteúdo aí que eu passei da revisão, tudo pelo conteúdo. Se vocês estudarem por outro, aí vocês vão se perder na hora da prova. Está tudo definido. Tá bom assim? Bom, professor. Tá sim, professor. Muito obrigada e boa noite a todos. Bons estudos, Boa boa prova para o Boa concurso, noite. tá? Força aí para vocês. Boa Obrigado. noite, Boa professor. noite. Obrigada. Obrigada, Oi. professor. Nada, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Obrigada.